Fala, meus amigos do Santo Agostinho. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje a gente vai gravar daqui de casa. Eu não pude ir para minha salinha, então a gente vai ter que imaginar algumas coisas. Então, antes de mais nada, a gente tem que desenrolar algumas coisas importantes sobre onde a gente está no curso, né? E o que está pendente. Então, lembrando que a gente, dentro do nosso curso, a gente está estudando finalzinho de conclusão e, ao mesmo tempo, que a gente fez uma aula sobre alguns eixos centrais, que foi, né, desenrolar a respeito das 3 temporalidades causais, modais, consecutivas e as relevanciais. Esse nome não existe, mas eu preciso desse conceito, né? A gente vai usar isso em alguns momentos diferentes. Então, de antemão, você precisa entender que todo problema, que todo processo, que todo fato em si, ele deve ser compreendido sob a égide de 4 relações temporais, que é: não há um problema sem um passado, assim como todo problema projeta novas realidades, senão ele não seria um problema, e ao passo que também eu posso atuar sobre esse problema criando relações modais. A noção de relevância, ela tem a noção do por que é importante pensar, por que é importante combater essa realidade. Então a gente está no âmbito não do tempo, mas no âmbito do valor. Então, ó, aqui é o meu mouse, o problema está aqui, e esse problema ele tem um passado, a sua origem, onde nós estudamos as 6 causas. Esse problema, sobre ele eu posso propor caminhos, ou seja, modos de atuação, né, para resolver, para melhorar, para agravar, para acelerar essa realidade. E também esse problema, essa realidade, ela projeta novas consequências. Agora, o que eu faço com ela, eu posso pensar em valores. Então é relevante combater em função de alguns valores. É relevante, né, abandonar em função de alguns valores. É relevante incentivar em função de alguns valores. E falar sobre valores dentro da redação de cunho de relevância, né? Lembrando, eu posso pegar a violência contra a mulher e pensar uma redação causal, a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Eu posso transformar esse tema numa redação modal, ou seja, uma redação que propõe uma conduta sobre o problema, caminhos para se superar a violência contra a mulher no Brasil, porque nitidamente o comando da redação ele está te pedindo alguma solução que você possa desempenhar sobre a temática da violência contra a mulher. Posso também construir esse mesmo assunto com a estrutura temática, os efeitos da violência contra a mulher no Brasil, e essa é uma redação completamente diferente, muito mais psicanalítica, muito mais valorativa. E eu também posso pensar redação em que eu estou literalmente pensando em valores, a relevância de se combater a violência contra a mulher, a importância de superar o racismo. Então o comando-chave é o comando de relevância. Portanto, são 4 perspectivas, são 4 vertentes: passado, presente, futuro e o etéreo dos valores, que não está nem no passado, nem no presente, nem no futuro, mas é um estudo sobre motivações. E aí a gente pode construir muita coisa interessante a partir dessa lógica. Então, repara que quando a gente fala sobre relevância, a palavra relevância, que vamos literalmente compreender o que significa a palavra relevância, né? A relevância é a parametrização de uma conduta com algum valor. Então, assim, por que é relevante respeitar os pais? Porque a gente tem um valor, a gente reflete, valora moralmente que ter respeito pelos pais é positivo. Então a gente tem que ir no âmago do conceito, que é o conceito moral. Eu vou falar sobre moral numa perspectiva também cristã, que é uma das morais possíveis, né, dentre tantas outras. Lembrando que moral, tudo aquilo que um determinado tempo
um determinado espaço ou sujeito, uma cultura, uma época, um tempo, espaço. Lembrando que todo tempo ele é intrinsecamente arraigado num espaço e todo espaço é intrinsecamente arraigado num tempo. Não existe tempo sem espaço e tampouco não existe espaço sem tempo. Isso é filosofia e geografia ao mesmo tempo. Bom, então, um tempo-espaço, ou seja, um contexto espaço-temporal, ele reflete que certas condutas que são projetadas pela sua pulsão são certas, adequadas, toleráveis, fazíveis, admissíveis, tragáveis, portanto, morais, né? É uma conduta moral, uma conduta tolerável, fazível, tragável. Bom, o ser humano, ele, segundo Platão, ele se diferencia um pouco dos outros animais, porque ele tem algo que o animal não tem. E o que todos os animais têm? O animal, ele é irascível, ou seja, ele tem uma pulsão irascível. A palavra ira, ela pode ser compreendida dentro da literalidade que você entende como ira, mas vamos entender ira genericamente como a pulsão do fazer, a pulsão do sair do desconforto, a pulsão do ataque, é o do sair da inércia para uma pulsão. Então essa irascibilidade não necessariamente está agredindo alguém. Você pode sair de um castigo, você pode sair de um cenário de fome, você pode sair de um cenário de humilhação, você pode sair de um cenário de tristeza pela irascibilidade. Desconforto, conforto. Você sente isso e o cãozinho também sente isso. Então, se você prender o cachorro, em dado momento ele vai te dar uma dentada e vai sair, vai chorar. Essa pulsão irascível nós temos e qualquer animal mais ou menos, né, complexo também tem. A gente está num momento de desconforto e a gente busca um estágio de maior conforto, de maior irascibilidade. Então, a irascibilidade é essa energia que nos tira de um desconforto para um conforto. Então, quando você estava lá na floresta caçando, você nunca caçou para você se preservar enquanto espécie. O Homo sapiens não caçava para se preservar enquanto espécie povoar o planeta. Não, ele só caçava para acabar com o desconforto da fome. Irascibilidade é essa perspectiva. Então, beleza, Platão fala que o ser humano tem irascibilidade, assim como o macaco prego também tem, assim como o coelho tem, assim como vários animais também têm. Aí Platão vira e fala, né, com seus amigos, que existe uma outra força vital, que é a força da concupiscência, que é a nossa vontade procriadora. Então a concupiscência nessa espécie de, né, safadeza, profanagem, né, fuleiragem, a nossa pulsão reprodutora. Então a gente é um ser sexual, mas não só a gente é um ser sexual. Em um dado momento a gente experimenta puberdade e aí, né, o ser humano ele fica um ser concupiscente. Mas isso o macaco prego também é, o cachorro também é, o coelho é. São animais que dá o cio, ferrou, ninguém segura, né? Ninguém segura. Então, quanto a isso, quanto a essa vontade reprodutiva, essa vontade de aliviar o desconforto do desprazer, não nos diferenciamos de muitas espécies mais ou menos complexas. Mas aí o Platão vira e fala, existe algo que o ser humano tem, que o coelho não tem, que o macaco prego não tem. Todos são irascíveis e concupiscentes, mas o ser humano ele começa a sopesar a sua ira e a sua concupiscência e começa a medir o que ele pode ou não fazer dentro desse cenário. Então ele consegue refletir as condutas oriundas da irascibilidade e as condutas oriundas da concupiscência. E, portanto, o ser humano, diferentemente de todos os outros animais, ele é um ser que ele consegue pensar, refletir. Será que por conta da minha ira, eu posso ter tal conduta, ou isso vai me gerar uma consequência negativa, ou isso vai gerar uma afronta a algo que eu tenho como valor? Será que eu posso, porque eu tenho concupiscência, pulsão sexual, fazer o que quiser, ou isso me gera consequências negativas, ou isso vai ferir algum valor? Consequência negativa, você pode ter medo da consequência negativa sem que isso fira algum valor seu.
Então, repara que você não faz determinada coisa, não porque para você isso não é um valor, mas é porque você tem medo. Por exemplo, dirigir acima de 100 por hora na Avenida das Américas. Eu, Bernardo, eu tenho um carro, meu carro corre muito. E eu não corro a mais de 100 por hora na Avenida das Américas. Por uma razão muito simples, é cheia de pardal e eu não quero tomar multa. Bernardo, e se o pardal não tivesse lá, você correria? Com certeza sim. Com certeza. E se teu carro fosse zero sem placa, o que você faria? Correria. Então por que você não corre? Cagaço. Não quero tomar multa, né? Eu já tenho multa suficiente, então eu não faço por obediência. Você, moralmente, para você é fazível, tolerável, exequível, aceitável correr a mais de 100 por hora na Américas? Sim, né? Por mim eu correria, porque eu sei que eu dirijo pra caraca, né? Eu tenho carteira D, eu dirijo muito, meu carro é muito seguro, então por mim sim. Agora, por que você não corre? Medo de tomar multa. Ou seja, eu moralmente eu não sou tão prudente no trânsito, mas eu não corro por medo. Portanto, eu meço as consequências negativas que a minha pulsão me traria. A minha vontade de correr me traria como consequência negativa multa. Mas isso não fere um valor. Não fere um valor. Agora, a valoração moral é quando existe uma crença sua de que tal conduta não deve ser feita. Com ou sem punição, com ou sem câmera, com ou sem X9, com ou sem Deus vendo, eu não faço porque eu não acho certo, é contra o meu valor. Por exemplo, ficar com a mulher do meu irmão, ou do meu, sei lá, se meu pai tiver uma madrasta, eu não ficaria. Bernardo, e se for segredo, ninguém souber? Não ficaria. Por que você não ficaria? Porque eu acho escroto. Eu nunca faria. Bernardo, ninguém sabe. Não faço. Segredo mortal. Fico quieto. Elas são maravilhosas. Aguento. Por quê? Porque valorativamente isso para mim é inaceitável, infazível, intolerável, intragável. Então, dentro do meu farol moral, eu jamais faria isso. Repara que a moralidade, portanto, é uma crença. É uma crença, é um valor, é um farol que orienta o meu comportamento. Eu não posso dar em cima da minha cunhada. E se ela for bonita? Não posso. Por quê? Porque eu não entendo isso como certo, como justo, como tolerável. Diferente do dirigir mais de 100 por hora na Américas, que eu não faço porque eu tenho medo. Mas se a consequência não viesse, com certeza eu correria. Com a minha cunhada, não. Eu não faço porque eu não faço. Isso para mim é inaceitável, inadmissível. Isso é totalmente outside da minha valoração moral. Portanto, moral, tudo aquilo que um tempo-espaço ou que um sujeito inserido num tempo-espaço compreende como certo, como justo, como tolerável, como aceitável, como fazível, como reproduzível. Por que eu estou falando tudo sobre isso? O Platão conta uma história incrível chamada O Anel de Giges. E o que a história do Anel de Giges nos conta? Ele conta que um cidadão chamado Giges, pessoa gente boa, pessoa legal, pessoa tranquila, respeitável, do bem, né? Cumprimentava as pessoas e tal. Um cidadão qualquer da polis, ele encontra um anel. E de posse desse anel, ele insere esse anel no dedo, né? E ele fica invisível. Aí você fala, eu já vi essa história no, se eu não me engano, Lord of, falando que é o Senhor dos Anéis. Mas assim, o Senhor dos Anéis que imitou o Platão, não vice-versa, não. O Platão ele é levemente mais velho, uns 4.000 anos, 3.000 anos. Então o cara fica invisível. E aí ele começou, ao ficar invisível, ele a partir desse momento, ele teve uma constatação, que tudo aquilo que ele quisesse fazer, ele poderia fazer. Ninguém mais o puniria. Ele é invisível. Então ele não seria preso, ele não seria morto, ele não seria derrotado. Então se a concupiscência dele mandasse ele fazer alguma coisa muito errada no âmbito sexual, nada aconteceria com ele. Se a irascibilidade dele mandasse ele matar alguém, nada aconteceria.
Se a irascibilidade dele mandasse ele agredir alguém que foi um desafeto dele, se mandasse ele roubar um banco, o que ele fizesse não haveria consequência negativa. Não havia pardal, não haveria radar para multá-lo. Sacou a analogia com o caso do Bernardo que dirige rápido? Isso é uma história fictícia. Né? Eu dirijo muito devagar e meu carro é um carro que nem corre tanto. Então repara que nesse momento Platão nos ensina algo fenomenal. Ele ensina o seguinte: aluno agostiniano, pela primeira vez na vida, Giges, ele decidiria sozinho, sem medo de punição, sem medo de coerção. Agora ele teria que decidir moralmente, ou seja, dentro daquilo que ele acreditava como certo, como justo, como tolerável, como aceitável, como exequível. E pela primeira vez na vida dele, era a moral dele, ou seja, os valores, os faróis que orientariam a sua conduta. Porque antes, se ele sentisse vontade de violentar sexualmente alguém, ele não faria por medo. Mas agora ele ia ter que decidir moralmente se ele faria ou não aquilo, porque punição não aconteceria. Então, por um instante, o Giges olha e pensa: moralmente quem decidirá sou eu os meus valores. Antes não era só moral, antes eu não podia agredir um guerreiro espartano. Por quê? Porque ele é mais forte que eu não poderia dar uma tapa na nuca do Leônidas de Esparta, porque ele ia me matar. Então, a minha paz, o meu apaziguamento não era um apaziguamento moral, mas era um apaziguamento coercitivo. A moralidade pressupõe que você, dentro da sua crença valorativa, agora você vai decidir o que é certo, o que é justo. E repara que não existe uma moral imposta, é a moral dele. O que para ele, o que para Giges é certo, é justo, é tolerável. Então, o Giges invisível visualiza a mulher mais linda de Atenas, sozinha, e ele se vê com todo o poder para fazer o que ele quiser. O que ele quiser, ele poderia fazer, nada aconteceria. Então, nesse exato instante, a gente está no coração da moral. Então, Giges olha para aquela cena e, por um instante, ele chega à seguinte conclusão: tudo que eu fizer, nada acontecerá comigo. E se eu não fizer nada, é porque eu não fiz, porque dentro do meu íntimo eu entendo que é inaceitável, intolerável, intragável fazer isso. O que o Giges faz? Você vai ter que ler Platão. Isso é uma cena do próximo capítulo. Eu não vou contar o que Giges faz, né? Porque agora nada o proíbe, agora é ele moralmente decidindo o que faz ou não. Mas antes de terminar essa aula, eu vou fazer uma volta lá no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, o que Adão e Eva, né, ganharam? A consciência do bem e do mal. Porque antes, não havendo consciência do bem e do mal, eles eram puros como qualquer animal. A sua conduta, tanto irascível quanto concupiscente, era inconsciente. E quando Eva come o fruto, a partir daquele momento, Eva e o Adão começaram a ter consciência do que é certo ou não. E o ensinamento bíblico nos mostra que a partir daquele instante, Adão e Eva eram seres morais. E a redação com isso? A redação com isso é quando a gente pensa em relevância, todo o processo de argumentação em torno da lógica de relevância é um processo de argumentação em torno de um valor moral, ou seja, é uma reflexão em torno de uma crença que a gente compreende como certa, como justo, como tolerável, como adequável. Logo, toda vez que a gente pensa em a relevância da proteção à criança, é porque a gente entende que proteger a criança é importante. Por quê? Porque se adequa a um princípio nosso, o princípio da inocência, o princípio da proteção, o princípio da justiça, o princípio da igualdade, que são nortes, são faróis que nos conectam. Quando eu, Bernardo, penso, eu jamais daria em cima da minha cunhada, é porque existe uma concepção, uma crença moral minha que diz muito claramente que eu jamais, em nome da honestidade, da cumplicidade, do caráter, da hombridade, eu jamais poderia fazer isso com meu irmão. E a isso chamamos de valoração moral. E a redação do título relevância é só isso.
Então é relevante proteger a mulher porque a gente tem valores de dignidade, de ética, de vida. É relevante proteger a criança ou adolescente porque eles são iguais, porque a gente tem que salvaguardar pessoas que vão ser o futuro do país. É relevante não roubar porque é injusto, porque é desmedido, porque você está sendo um extremo destruidor da vertente do outro. Bom? Então, com isso, a gente chega a uma conclusão veemente que temos 4 eixos: o passado, o futuro, o presente e o etéreo, e a ideologia e a ideia. Então temos 4 eixos: o que gera o problema, o que eu faço com o problema, o que o problema produz e os valores que me fazem, tal qual uma lente, observar esse problema e a partir dessa observação começar a valorar a minha conduta. Quando a gente olha para Giges e o Giges está lá, ele podendo fazer o que ele quiser com aquela vítima que não vê, mas ele poderoso a ver, né, impune totalmente. O Giges, nesse exato momento, ele tem um confronto, não com a sua moral, não com a moral cristã que nos orienta, ou com a moral kantiana que nos é o guia, mas com a moral do Giges, né? Agora ele vai decidir se aquilo que ele faz é certo, justo, tolerável, fazível, adequável para ele. É claro que para a moral grega ele não deveria fazer, mas a moral, ela tem todo esse quê de subjetividade. E a moral não é regra. Entretanto, existe um conceito interessante, que é o conceito ética. E ética nada mais é do que nós, em conjunto ou sozinho, refletirmos aquilo que é moral. Então, a ética é a reflexão subjetiva ou social sobre aquilo que é moral. Portanto, em certos períodos de tempo, foi moral fazer coisas que hoje já não é mais moral.